Olá, tudo bom? Vamos começar mais um insight, né? Nesse formato podcast, né? Até que eu tô gostando, é um formatinho mais enxuto, né? Mas, enfim, né? É o segundo programa que eu tô aderindo a isso, mas vamos ver, né? Qual é que vai ser a resposta. Algumas situações pontuais, né? O meu anterior foi sobre autismo, achei importante o módulo 3, né? Que eu quis fazer num formato um pouco mais diferenciado. Vamos lá. Tá? Hoje eu resolvi falar porque tá tendo muita dúvidas, né? As pessoas estão tendo muitas dúvidas, assim, ó, também nessa situação de rotular, se auto gerenciar, se auto-rotular, se auto-avaliar, não sei, né? Chega para mim, eu posso estar com Alzheimer, eu posso estar com isso, eu posso estar com demência, eu posso estar... Tá, assim, ó, a exemplo do autismo, exemplo de tudo na minha área, né? Sou psicóloga já faz 30 anos, né? Exemplo de tudo na minha área, tudo tem que ser checado, né? Isso não, a psicologia, ela não transita em ambientes de achômetros ou opiniões, eu acho que, né? Até você pode ter alguma desconfiança, mas se não tiver dados de realidade, você divulgar, você dizer alguma coisa, torna-se difamação, e difamar é crime, né? Seja a respeito de terceiros, né? E a respeito de si próprio, se autorrotular de uma forma leviana, também não é legal, né? Então, assim, ó, o que a gente faz? Como é que a gente vai saber? Eu não sei se eu tenho uma demência, eu não sei se eu tenho isso, eu não sei se eu tenho aquilo. Bom, existem exames, tá? Eu mesma fui exposta a isso, não faz nem 90 dias que eu fiz esses exames, tá? Porque eu quis, eu pedi pro meu neurologista, enfim, tá? Para que fizesse, ele me indicou, então, o eletroencefalograma, tá? E a eletroneuromiografia. São exames complementares e afins, que deveria, na verdade, fazer parte da bateria de exames anuais, né? De, por exemplo, pessoas da terceira idade. Não é meu caso, eu tô ainda uns 10 anos antes da terceira idade, né? Mas assim, ó, eu indico, né? É uma coisa que é muito interessante que a gente faz. Então, assim, vamos lá. Eu quis falar um pouquinho sobre esses exames, para que são indicados, tá? O eletroencefalograma é um exame feito por técnicos, tá? Que se utiliza pela análise de ondas, elétricas, que o nosso cérebro produz, ondas elétricas, né, nas chamadas sinapses. Essas ondas, essas falhas nessas ondas são captadas nesse exame, tá? Como é que ele é? Ele é composto de 26, se eu não me engano, são 26 eletrodos que vão ser dispostos em todos os lóbulos cerebrais. A gente tem lóbulos, todo mundo sabe, né, que são responsáveis pelo pensar, pelo caminhar, pelo articular, pela fala, né? Então, assim, ó, esses eletrodos são colocados em toda essa parte craniana, tá? E a partir dali, ele é ligado a um computador que vai transmitindo respostas. E durante esse exame, o eletroencefalograma, ele vai trazendo, a gente fica exposto a estímulos, vários estímulos, sons, falas da própria pessoa, luzes, né? E o cérebro tem que responder, né? Então, assim, ó, por quê? Porque esses estímulos que vão dizer aonde pode estar a falha, em qual desses eletrodos está a falha, né? Eu costumo dar um exemplo muito interessante, que é como eu vejo o nosso cérebro e como eu vejo as sinapses, né? Não é novidade para vocês, né, para os senhores, como a gente, com aquelas redezinhas de Natal, lembram aquelas redes antigas, aquelas redes de Natal que tinha uma lâmpadazinha em cada, né? Antes de ser digital, ela era aquela que a gente ligava, né? Ainda tem que ligar na tomadinha, mas eram aquelas mais anteriores, aquelas mais arcaicas, com aquelas lâmpadazinhas tipo de pontinha, não sei se os senhores lembram, né? Quando a gente liga uma rede de Natal, liga todas aquelas lâmpadas, né? Mas, antigamente, a gente ligava e uma ou outra lâmpada não acendia. Isso é um cérebro humano, tá?
Tem que passar aquela rede e ligar todas as lâmpadas, né? Então, se alguma lâmpada tá falha, tenta se descobrir em qual lóbulo, correspondente a qual área, né? Se aquela lâmpada tá falha no pensar, tá falha né, tá falha no caminhar, né? Então, assim, ó, por que eu digo? A gente não tem que esperar só os sintomas. Dizem, né, os especialistas, que o certo de nós irmos procurar um neurologista, não existe exames que a gente possa fazer de prevenção. Mas esses exames são exames interessantes, porque mesmo que a gente não tenha essa evolução, que não precise esperar essa evolução, eles ao mínimo de alguma situação detecta, né? E aí você já pode fazer alguma coisa antes, por exemplo, um Alzheimer, uma esclerose, né? Que são situações que são detectadas nesses exames, justamente por essas luzinhas, né? Que algumas falhas. Então é isso, né? Grosseiramente assim que eu tô explicando. Então assim, ó. Se você descobre antes, vocês têm, assim, se tem uma gama de infinidade de situações que tem para se fazer para frear isso, né? Não precisando necessariamente se chegar a uma situação onde isso de fato se manifeste de uma forma mais contundente, né? E com pouco recurso, né? Bom, mas então assim, ó, o eletroencefalograma para que serve? Isso que é importante, tá? Para detectar derrames, tumores, distúrbios de memória, distúrbios de sono, demências, como Alzheimer, esclerose múltipla, né? Situações, assim, algum problema no túnel do carpo, miopatias, para detectar, né, sugestivo daquela esclerose lateral, o ELA, né, para detectar hernia de disco, acho que eu cheguei a comentar, não, né, então assim, ó, por quê, né, é um exame que ele detecta essa normalidade em algum eletrodo, né. Claro que é um exame que é importante, né? Talvez não fazer um exame tão invasivo, mas esse exame ele não é invasivo, né? É um exame tranquilo. E aí ali diz se você está dentro o resultado vem, você estando dentro dos parâmetros da normalidade ou não. É assim que vem, tá? E se não tiver, aí sim, pode estar recorrendo dentro de algumas situações dessas, né? O que dizem, não é um exame substituto de imagem, mas é um exame importante. Tanto é que antigamente, antes de ter tomografia ou alguma coisa do tipo, esse exame que era utilizado para se ter um embasamento a respeito do que poderia estar ocorrendo no cérebro, né? Então fica a dica, né? Poderia ser feito como um exame complementar naquela bateria anual de exames, tá? Todos os planos, né? Dependendo da categoria onde o senhor está locado, todos os planos, é um exame que é coberto pelos planos, tá? Bom, vamos lá. Então, isso foi o eletroencefalograma, tá? A eletroneuromiografia é um exame que geralmente fazem concomitante, um e outro, tá? É um exame que ele tenta averiguar as respostas dos músculos e nervos a estímulos, tá? Também não é novidade para ninguém que nós somos feitos, nós temos vários nervos, né? E que esses nervos estão ligados, correspondem ao nosso, né, o estímulo vem todo cerebral, né, então, só que dependendo do nervo, pode detectar alguma situação importante. Esse exame é um pouquinho mais chatinho, tá, eu também me submeti a ele, porque quando eu gosto de falar de uma coisa, eu gosto de ter feito essa coisa, né, então eu pedi pro meu neurologista, ele me fez, né, que eu fizesse esse exame, então assim, ó, pedi para ele, é um exame que detecta demências, tá, também, convulsões, epilepsias, hemorragias, tá? Ferimentos, sangramentos, tá? Ambos, uso de drogas ou álcool, tá? Ele detecta as demências também, né? Eu acho que eu já falei aqui, todo tipo de demência. É um exame que é complementar, tá? Por que eu digo que é chatinho? Porque esse, ao contrário de fazer medições por ondas, ele faz medições através de choques elétricos, tá?
Então, quem tem aversão a choques não vai se sentir muito bem, tá? Porque ele aumenta a intensidade dos choques, tá? E ele também se utiliza de agulhas, tá? Para ver o estímulo, né? E, enfim, né? Basicamente isso, tá? E algumas batidinhas também. Quem nunca viu aquela batidinha ou aquele martelinho, né? Acontece isso também para ver como é que os músculos estão respondendo, né? Por quê? Porque isso é diretamente ligado ao cérebro, né? Então, assim, ó, não tendo algum estímulo, entende-se que pode ter alguma coisa importante. O resultado, laudo de ambos, tem que vir por um técnico responsável, geralmente radiologista, tá? Neurológico, né? Que sabe aplicar esse exame, né? Que sabe fazer esse exame, né? Eu fiz numa clínica desse meu próprio neurologista, né? Ele dispõe desses exames ali, eu agendei e fiz, né? E com os técnicos, né? Mas assim, ó, esse laudo vem por ali, também tem que constar a mesma coisa, olha, exame caracterizado dentro dos padrões normais, né? Então, é isso aí, tá bom? Desmistificando. São exames complementares, mas que vale a pena, né? Não custa fazer parte dessa bateria, principalmente para pessoas de terceira idade, né? Terem já esse, digamos assim, esse descarte dessa possibilidade, né? Não custa, né? Um exame, um deles demora ali 20 minutos, outro uma meia hora, uma coisa relativamente rápida, né? Então fica a dica, né? Já que me perguntaram, Virgínia, olha, aquela curiosidade. Então, assim, ó, para fazer esse exame, né? Ele literalmente já praticamente descarta possibilidades de demências, escleroses, Alzheimer's, situações mais importantes, né? E é isso, fica a dica, e, enfim, né? A minha experiência de como foi, tranquilo, enfim, né? Não custa, tá bom? A gente volta a se falar semana que vem para mais um insight. Até lá, boa semana para você. Tchau.